Provérbios 10, 9. Provérbios 10, 9. Diz assim: quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Eu quero ler isso mais uma vez. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Hoje à noite é o começo de algumas semanas, focado neste assunto. E eu falei um pouco na quinta-feira, essa série de mensagens é baseado na vida de um grande homem do Antigo Testamento. O nome dele é José. Talvez se você cresceu na igreja, você já ouviu histórias dele durante a escola dominical. Ou se você leu a Bíblia para si mesmo, o Antigo Testamento, você já sabe que este realmente era um grande homem. Então, as próximas semanas, o nosso foco vai estar no livro de Gênesis, onde nós vemos realmente um grande, mas grande exemplo mesmo, de um homem íntegro. Um homem que viveu a sua vida com integridade, que permaneceu íntegro na sua vida toda, tá? Independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, nós vamos ver como José viveu e andou com integridade do começo até o fim. Mesmo que ele, na vida dele, tinha muitas razões ou motivos que o mundo talvez usaria para justificar uma vida errada, uma vida de pecado, mesmo que ele tinha várias oportunidades para aproveitar dos outros, para mentir e para enganar certas pessoas, ele não fez isso, ele continuou vivendo essa vida de integridade. Um homem chamado Boyce, ele era um teólogo um tempo atrás, olha o que ele escreveu
no comentário dele dessa história, no começo da história ele fala assim começa uma das mais notáveis histórias de vida da Bíblia e de toda literatura. Vamos começar de novo? Vamos lá. Assim começa uma das mais notáveis histórias de vida da Bíblia e toda a literatura. Falando de José, ele era amado e odiado, favorecido e abusado, tentado e confiado, exaltado e rebaixado. No entanto, em nenhum momento da vida de 110 anos de José, em nenhum momento ele tirou os olhos de Deus ou deixou de confiar nele. A adversidade não endureceu o seu caráter. A prosperidade não o arruinou. Ele era o mesmo, em privado como em público. Ele verdadeiramente era um grande homem. Se alguém fosse escrever uma história sobre a sua vida, se no final da sua vida, alguém sentou para escrever um resumo, dos acontecimentos e a sequência, a ordem da sua vida, será que no final das contas eles iriam escrever a mesma coisa sobre a vida? Que podiam falar no final de tudo, verdadeiramente era um grande homem ou grande mulher de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero deixar um bom legado para a nossa igreja, um bom legado para a minha família, um bom exemplo para as outras pessoas seguirem enquanto eu sigo Cristo. Mas isso só acontece quando você vive uma vida de integridade, do começo até o fim. O dicionário, ele escreve integridade dessa forma. Claro, a característica da pessoa que é íntegra. Qualidade de quem é honesto, quem é incorruptível. A pessoa íntegra, gente, é a pessoa que permanece honesta, correto, incorruptível, independente das circunstâncias dessa vida. E nós sabemos que todos nós passamos por muitas circunstâncias e momentos de dificuldade. Uma pessoa que permanece igual, o mesmo, consistente, honesto, puro, nos tempos bons e nos tempos ruins. É uma pessoa que diante das dificuldades, dos problemas, ou até mesmo diante de oportunidades para ter sucesso, talvez financeiramente, secularmente, mesmo sendo da forma errada, ou de umas formas ilícitas, essas pessoas íntegras, elas permanecem honestos, elas permanecem retos, puros. Biblicamente, eu digo que uma pessoa íntegra, uma pessoa que permanece firme nas suas convicções bíblicas, permanece firme e fiel na palavra de Deus, mais uma vez, independente daquilo que acontece na sua vida. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Porque às vezes coisas boas acontecem na nossa vida e aquilo nos arruína, ou acaba atrapalhando muitas coisas, ou nos corrompe. E é uma pessoa que permanece firme, mesmo sabendo que talvez seguindo a palavra, acima do padrão do mundo, pode trazer consequências negativas para a vida dela. Ela permanece consistente, firme e forte. Agora, qual seria o oposto de uma pessoa ou um homem íntegro? É uma pessoa que declara a ter certas convicções e princípios, mas a partir do momento que as coisas começam a ficar difícil na sua vida, apertado, seja financeiramente, fisicamente, emocionalmente, a partir do momento que acaba tendo uns problemas nos seus relacionamentos, onde você estuda, onde você trabalha, a pessoa volta atrás em tudo aquilo que declara a ser e acreditar. E ela age da forma totalmente contra a palavra de Deus. Naqueles momentos de tentar se proteger ou ganhar vantagem de uma pessoa, ou se sente ameaçada, ela volta atrás em tudo aquilo que ela declara a ser ou acreditar. Pessoa íntegra é assim, ela volta atrás, ela fala uma coisa, vive a outra em certos momentos na sua vida. E infelizmente tem muitos cristãos hoje que vivem dessa forma, dentro da igreja. Declara acreditar, a basear a sua vida toda nos princípios e doutrinas de Jesus Cristo. Mas de repente as coisas ficam difíceis e parecem ser injustas. E aí volta atrás em tudo aquilo que fala, que acredita. Uma vez que a pessoa se sente ameaçada,
ou vê uma oportunidade de escapar de uma certa dificuldade, ou escapar de uma consequência negativa que elas merecem por causa das suas próprias besteiras que faz na vida, ela mente, ela trai, ela engana, ela manipula, ela dá aquele jeitinho. Tem o ditado, né? Aquele jeitinho brasileiro, a nossa sociedade entende bem, e significa justamente isso. As coisas ficam apertado, dá um jeitinho, vai contra as suas convicções, os princípios, vai contra aquilo que você sabe que é certo, para você poder escapar livremente de qualquer consequência ou dificuldade. As pessoas que não são íntegros, fala que de um certo padrão, o padrão de Deus, mas abandona esse padrão facilmente na sua vida, dependendo da situação. Uma outra definição que o dicionário dá é assim: a condição do que não sofreu alteração. Gostei dessa frase. Que não foi quebrado nem atingido. Biblicamente falando, nós vamos comparar isso espiritualmente, né? Que uma pessoa íntegra, um homem ou mulher íntegro, é uma pessoa que não sofre alteração pelas tentações e os pecados nessa vida. Não sofre alteração quando o mundo vem oferecendo os prazeres que este mundo tanto gosta de oferecer. Não sofre alteração quando o inimigo vem e tenta fazer com que você duvide da sua salvação, que você duvide que Jesus Cristo realmente é o suficiente para a sua vida. Realmente, integridade é uma vida de consistência, seguindo a palavra de Deus acima de tudo, em todos os momentos da sua vida. Mesmo se isso significa que as pessoas não vão gostar mais de você, mesmo se isso significa que você perde o seu emprego, mesmo se isso significa que talvez as pessoas vão falar mal de você e a sua reputação diante deste mundo seja prejudicado. A pessoa íntegra fala: olha, não importa essas coisas, eu vou continuar seguindo na linha reta, seguindo o padrão de Deus, seguindo as minhas convicções e os princípios que Jesus me ensinou na palavra. Nós vivemos num mundo, e vocês sabem disso, onde as pessoas não ficam muito preocupadas em viver ou andar com integridade. Certo? Vocês conhecem isso, você sabe disso. O mundo hoje não está muito preocupado, eles mentem, enganam, manipulam, traem, tentam aproveitar do seu próximo. Ou seja, eles fazem o que for necessário para conquistar o que eles querem nessa vida, o que for necessário para escapar de qualquer consequência negativa que eles mesmos merecem por causa das suas palavras ou ações. Então nem aí. Como eu falei, infelizmente não é só no mundo que nós vemos isso. Infelizmente muito disso acontece dentro da igreja, mas gente, entenda isso, Jesus chama você para ser diferente do mundo. Ele chama você para andar com integridade, em todos os momentos. Não somente quando você está na igreja, não somente quando você está próximo de outros cristãos, mas em todos os momentos da sua vida, mesmo quando você está sozinho ou em público, mesmo quando os momentos ficam difíceis, Ele chama você para ser uma pessoa íntegra. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor, se você gostaria de acompanhar o nosso texto principal. Hoje é Gênesis 37. Gênesis 37. Durante o nosso texto vai ter alguns outros versículos em Provérbios que eu vou estar lendo. Aqueles vão estar no telão, tá? Mas o nosso texto principal nesse capítulo de Gênesis não vai estar. Prefiro que você acompanhe mesmo na palavra de Deus. Gênesis 37. Enquanto você encontra esse capítulo, eu quero te dar um contexto. Como hoje é a primeira mensagem dessa série em que nós vamos falar sobre a vida deste grande homem, é importante que nós entendamos um pouco do contexto da vida dele, tá? No capítulo 12 de Gênesis, você encontra um homem, e nós encontramos esse homem pela primeira vez na palavra. O nome dele é Abraão, ou Deus deu o nome, eventualmente, para ele de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para começar, o começo, o início de um povo escolhido, os israelitas, os judeus. Deus prometeu para ele em Gênesis 12 que ele seria o pai de uma nação, tá?
Também uma outra promessa que ele recebe é que através dessa nação ele iria abençoar todas as outras nações. Abraão casou com uma mulher que Deus também eventualmente deu o nome de Sara, tá bom? Abraão e Sara saíram da terra do seu pai, eles foram seguindo a vontade de Deus. Eles tiveram um filho chamado Isaque. Isaque era o filho pelo qual essa promessa que Deus deu para Abraão em capítulo 12 e 14 seria realizado. Era através desse filho, tá? Isaque. Isaque acabou casando com uma mulher chamada Rebeca, tá bom? Isaque casou com Rebeca. Talvez você conheça a história dos filhos deles. Eles tiveram gêmeos. Um era Jacó e o outro Esaú, certo? Agora, talvez vocês lembram da história em que, quando eles eram um pouco mais velhos, que o Jacó acaba enganando o Esaú. O Esaú, ele nasceu primeiro, ele saiu primeiro, mesmo sendo os gêmeos, ele que saiu primeiro. Então, ele era o irmão mais velho, ele tinha os direitos da herança do pai e aquela grande bênção que vem do pai para o primeiro filho. Jacó acaba enganando o seu irmão e recebendo essa bênção de Isaque, tá? Por medo, ele foge da onde eles moravam e foi para a casa do tio dele. Jacó foi para a casa do tio dele. O tio dele chamado Labão. Nome, Labão. Labão, tinha duas filhas. Uma era Lia, a outra Raquel. Tá acompanhando comigo? Tá bom. Lia e Raquel. Lia era mais velha e Raquel era a mais nova. Quando Jacó chega lá, ele se apaixona pela Raquel. Ela era muito bonita, a palavra fala, e ele se apaixonou. Ele queria casar com ela, então ele vai para Labão e Labão fala: olha, se você trabalhar por 7 anos comigo, no final desses 7 anos, você pode casar com a minha filha. Aí ele fala: beleza. Ele trabalha 7 anos. Marido, você trabalharia 7 anos pela sua esposa? Com certeza, né? Com certeza. Esposas, fica tranquilo que eu tenho certeza que ele iria fazer tudo isso. Ele trabalha 7 anos e naquela noite do casamento, ele deita com a sua esposa, ele acorda no próximo dia, né, na luz do sol assim, ele repara que não era Raquel. Na verdade, ele acabou casando com a Lia. Ele chega para Labão e fala: ô, que foi isso? O que você fez comigo? Labão fala: olha, não é o costume da irmã mais nova casar antes da irmã mais velha. Então você acaba casando com ela. Mas se você quiser casar com a Raquel, trabalha mais 7 anos. Aí o cara fala: beleza, vamos lá. Ele casa com ela, depois trabalha 7 anos. Tá bom? Acompanhando até agora? Jacó, naquela época, 2 esposas. O pai delas, Labão, ele deu uma mulher chamada Bila e Zilpa. Bila e Zilpa. Como servas para Lia e Raquel. Beleza? Jacó acaba sendo, Deus acaba dando o nome para Jacó de Israel. E ele teve 12 filhos, mas nem todos eram com a mesma mulher. 12 filhos, tá? Que acabaram se tornando os 12 tribos de Israel, tá? Alguns com a Lia e com Raquel. Só que entre uma disputa das irmãs, que queria dar mais filhos para o seu marido, para que o marido amasse ela mais, elas deram Zilpa e Bila como esposas também. E cada serva acabava dando filhos como se fosse delas para ele. Então 12 filhos esse homem acaba tendo. Sabe aquele país que existe até hoje, no Oriente Médio, né? Chamado Israel? Está lá ainda. É assim que começou. É assim que começou, com Abraão. E Deus preservou essa nação durante milhares de anos. E Deus usa um grande homem chamado José, um dos filhos de Jacó, para preservar essa nação. Por quê? Porque ele era um homem íntegro. Eu quero dar uma pausa aqui e falar: se você quer ser usado por Deus para fazer um impacto neste mundo, para mudar vidas, para ser abençoado, você tem que entender que Deus usa homens e mulheres íntegras. Se você é uma pessoa que fala uma coisa quando você está na igreja, e em público você age de um jeito, e lá fora, ou quando você está sozinho, ou só dentro da sua casa, você age de uma outra maneira. Se você é honesto na igreja, mas você engana e manipula no seu trabalho, onde você estuda, Deus não vai te usar. Não, Deus ele quer homens e mulheres dedicados
andar com integridade. E Ele usa, e Ele age de uma forma poderosa na vida de homens e mulheres dessa forma. Você quer ser usado por Deus poderosamente? Eu espero que, se você é um cristão, você está falando sim, porque deve ser sim a nossa resposta. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero que Ele trabalhe na minha vida, que Ele me usa para fazer uma diferença na minha família e aonde eu estudo, aonde eu trabalho, nessa cidade e neste mundo. Mas para isso acontecer, eu tenho que andar com retidão, puro, honesto, independente daquilo que acontece na minha vida. Olha em versículo 1 comigo. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Vamos parar aqui. Então a história começa, José, 17 anos, um menino ainda, o 11º filho do pai dele, ou seja, todos os outros irmãos, além do Benjamim, eram mais velhos. E ao ler isso, no começo, você vê que ele fala que ele contava más notícias para o seu pai. Às vezes você lê isso e pensa, nossa, que moleque fofoqueiro, linguarudo, sabe? Que isso, o cara vai trabalhar com seus irmãos, aí fica todo dia correndo para o papai para contar tudo que eles falaram de errado, ou tudo que fizeram de errado. Eu não enxergo a escritura dessa forma. Eu acho, na verdade, que isso é um mau entendimento sobre o José e o começo da história dele. Pula comigo para versículos 12 a 14, eu quero ler uma parte interessante. Um pouquinho mais para frente, nesse versículo, fala assim, os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel, que era Jacó, disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá, ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos. E, parte importante, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Então, eu não vejo, nesse primeiro versículo, o primeiro momento que nós conhecemos José, como um menino que volta para o pai, só contando coisas, fofoca, a sua própria opinião. É muito mais provável que Jacó manda, e tinha um costume de mandar José para ver como estão as coisas. Apesar, no final das contas, eram seus rebanhos e a sua reputação que estava em jogo, não é verdade? Então, provavelmente, José volta, Jacó pede para ele, e aí, como estão as coisas? Me dá as notícias. E naquele momento, José tem uma escolha. Algo importante, uma grande decisão. Ou eu conto para o meu pai aquilo que está sendo falado sobre os meus irmãos. Eles tinham uma má reputação, má fama, pelo jeito que falavam e se comportavam. Ou eu falo isso, eu corro o risco deles ficar sabendo e ficarem chateados comigo, ou eu conto a verdade para o meu pai. E o que ele faz? Ele conta a verdade. E talvez isso parece algo tão pequeno, mas espera aí, o que isso tem a ver com integridade? Na verdade, isso tem muito a ver. Porque contar a verdade, mesmo sendo algo pequeno, é um grande sinal de um homem ou uma mulher íntegro. Realmente, a honestidade de falar a verdade é extremamente importante. E cada vez que você é fiel e justo em contar a verdade nas pequenas coisas, você vai se fortalecendo em integridade. Você vai se fortalecendo. Lucas 16:10, no telão. O próprio Jesus, ele nos dá um princípio aqui. Ele fala assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. O princípio é, se você não levar a sério os pequenos detalhes e as verdades do seu dia a dia, e você mente nas coisas pequenas, você vai mentir nas coisas grandes. Nas situações e momentos importantes que têm grandes consequências na sua vida, você vai mentir. Mas se você é fiel, se você é honesto nas coisas pequenas, como José,
Independente daquilo que vai acontecer com você depois de contar a verdade, você vai criando e cultivando um caráter íntegro. E naqueles momentos mais graves e mais pesados da sua vida, você vai também ser fiel e justo e contar a verdade. Eu lembro, alguns dias atrás, eu ia pagar uma conta, a parcela um pagamento da faculdade da minha esposa, tá, Jenna? Ela está fazendo faculdade agora, né, de distância, assim, online. E eu pensei que o pagamento vencia no dia 12, mas na verdade vencia no dia 10. Por que eu falo isso? Porque se você pagar pontualmente, você recebe um desconto de mais de R$100. Mais de R$100, tá? Ou seja, ia ser 295, mas se você não pagar, você é atrasado em um dia, pula para quase 400. Só que aí, dia 12, eu fui ver, já tinha passado. Aí entrei em contato com um rapaz que estava ajudando ela, expliquei a situação, ele falou, cara, eu liguei para ele porque eu precisava que ele reimprimisse um outro boleto para eu poder pagar. Eu não podia pagar mais aquilo. Eu só falei, imprime para mim. Mas ele falou, não, o que aconteceu? E expliquei para ele. Ele falou, cara, tem um setor online que você pode mandar e a situação. Fala que você é americano e você não entendeu direito como funciona a coisa. Aí provavelmente eles vão dar um jeito e você vai conseguir pagar com aquele desconto. Aí eu falei, cara, imprime para mim o boleto. Eu falei, eu errei. Culpa foi minha. Eu sabia certinho como funciona, mas eu não prestando atenção como deveria, errei, passei do prazo. Então imprime para mim que eu pago os 400. São as coisas pequenas assim do nosso dia a dia que são muito importantes. As coisas que eu e você enfrenta diariamente, que vai determinar se nós realmente somos pessoas de integridade de verdade ou não. Porque lembra, são as coisas pequenas. Se você é fiel no mínimo, também será fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Nós vamos ver aqui um pouco mais para frente nessas semanas que José, ele foi extremamente abençoado e ele ganhou a confiança de grandes líderes no Egito. Justamente porque ele era um menino, um homem, um jovem de confiança. Ele já tinha esse caráter, essa característica de falar a verdade. E tudo começou quando ele tinha 17 anos, cuidando do rebanho do pai dele. A maioria das pessoas não vê hoje um problema de mentir. Especialmente aquela mentirinha, sabe? Aquela mentirinha que tem nada a ver, que não vai machucar ninguém, não vai afetar ninguém. Eles não acham que isso é algo realmente grave nos olhos de Deus. Eu quero ler para você Provérbios 12, 19. Em que ele fala, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Ele não fala, a não ser que a mentira não vai machucar ninguém, a não ser que a mentira é pequena e sabe, nada a ver. Não. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Se você é uma pessoa que realmente tem uma prática de mentir, mesmo sendo nas coisas pequenas, as mentirinhas, você tem um grande problema com integridade. Com integridade. É um grande sinal, ser honesto. Provérbios 11, 3 fala, a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. José, mesmo sabendo que os irmãos dele podiam ficar chateados e pegar mal, ele falou e contou a verdade. Vamos continuar? Olha em versículo 3, que diz assim, ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Deixa eu só explicar aqui. Além de nascer quando ele era grávido, ai. Tomar uma água. Tomar mais um pouco. Deixa eu explicar um pouco melhor para você entender.
Enquanto ele era velho, não era só porque ele estava velho quando o José nasceu. A mãe de José era Raquel, tá? Ela só tinha esses dois filhos. Tinha ele, que nasceu primeiro, e Benjamim. Ela morreu enquanto Benjamim estava nascendo. Então, por isso que o Jacó, ele gostava mais de José, tá? Vamos continuar? Ele fala no versículo 3: por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Talvez a sua Bíblia fala uma túnica de várias cores. Na verdade, os dois são corretos. E deixa eu explicar a importância disso rapidamente. Nessa época, o que os outros filhos de Jacó estavam usando era o seguinte: era uma túnica ou um manto diferente. Era um pedaço de pano só, tá? Retangular ou quadrado assim. E no meio, eles cortavam um buraco no meio e colocavam por cima da cabeça. Aí juntava embaixo de cada braço e essa túnica vinha mais ou menos até o joelho. Por quê? Para dar aquela liberdade para eles trabalharem. Era isso que as pessoas comuns, trabalhadores, usavam. Agora, José aparece um dia para os seus irmãos com uma túnica um pouco diferente. Uma túnica que ia até os pés. Uma túnica que tinha mangas, ia até as mãos dele. E o que isso tem a ver? Sabe quem usava esse tipo de túnica? Pessoas importantes, pessoas que eram além, e não eram apenas trabalhadores comuns. Eram pessoas nobres que usavam essa túnica, esse tipo de túnica. Então, quando Jacó entrega isso como um presente para José, o que ele está falando? O que ele está falando para os seus outros filhos? José, mesmo sendo mais novo do que qualquer um de vocês, é mais importante para mim. Para mim, ele é acima de vocês. E isso claramente mostrava que ele queria dar a herança que era dado para o primogênito para ele. Imagina como isso fez os outros irmãos sentirem. Olha em versículo 4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, presta bem atenção aqui, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Quero aproveitar como é dia dos pais, eu quero falar com os pais rapidamente. Se você é um pai aqui, presta bem atenção no exemplo que nós temos aqui de Jacó. Você precisa entender o tipo de impacto negativo e profundo que as suas ações têm sobre os seus filhos. Aquilo que você faz, do jeito que você fala e trata os seus filhos, vai afetar a eles para o resto das suas vidas. Por causa da parcialidade de Jacó, ele criou ódio no coração dos seus filhos. Um ódio tão grande, a gente vai ver daqui um pouco mais para frente, o que levou eles a fazerem com seu próprio irmão. Ele, achando que ia fazer uma coisa boa e legal, mostrando carinho, afeição e amor para o seu filho José, na verdade estava prejudicando a vida desse menino e machucando ele profundamente. Olha, eu peço para os pais aqui, e eu levo isso para mim. Seja consistente na forma que você trata e convive com seus filhos. Seja consistente. Não demonstra parcialidade, porque aquilo machuca, fere os seus filhos, mesmo se o filho não é seu, mas está debaixo do seu teto. Você tem essa função por cima dessa criança para liderar ele, para ser um pai. Mesmo se o filho talvez é seu, mas não da esposa com quem você está agora, demonstra consistência. Se você mostrar afeição e amor e carinho para um, faça a mesma coisa com o outro. E às vezes parece tão tipo assim, na cara, não, claro. Mas será que você faz isso? Será que você realmente
tem esse cuidado, você presta atenção nas suas ações, naquilo que você faz, no jeito que você fala, do jeito que você fala com um e disciplina um, deve ser exatamente a mesma forma que você fala e disciplina o outro. Tem que ser igual, independente da diferença de idade. Eu quero que você pense nisso. Eu estava, na hora que eu estava pensando sobre isso, eu falei, olha, José tinha 17 anos já. E ele era o mais novo de todos os outros filhos. Quantos anos tinham os outros filhos? Já eram adultos, certo? Mas mesmo assim, você vê como aquilo machucou os filhos dele. Mesmo sendo mais velho. Os nossos filhos, as crianças, aqueles que você está criando, anseiam pela sua afeição, independente da idade. Precisam do seu amor e carinho. É uma necessidade, não é apenas um desejo, é uma necessidade. Os nossos filhos precisam disso, e você pode prejudicar profundamente e afetar, como eu falei, o futuro inteiro deles, por não tratá-los dessa forma. E mesmo se você só tem um filho, seja consistente com ele ou ela, porque você pode literalmente destruir a vida e o futuro deles. E se você tem mais de um, você pode destruir os relacionamentos que eles têm um com o outro. Você mesmo pode criar um ódio e rancor e inveja no coração dos seus filhos, de acordo com como você os trata. E olha, os filhos não merecem sofrer pelos erros dos pais. Não merecem sofrer pelos erros que os pais, porque o pai não sabia ser consistente com seus filhos na hora de criá-los. Olha, isso era totalmente injusto na vida de José, você concorda comigo? Era injusto. Mesmo ele, eu tenho certeza que ele gostou do manto. Opa, valeu, você é o melhor pai do mundo, mas era injusto, ele não sabia que aquilo ia realmente ser algo horrível para ele e prejudicar a vida dele e causar problemas desnecessários para a vida dele. E ele iria acabar sofrendo consequências graves pelos erros do seu pai. Vamos continuar? Certa vez, em versículo 5, certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Tá? Olha esse sonho. Versículo 6, ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Olha, esse sonho, um pouquinho mais para frente, você vê que foi dado por Deus, era um sonho profético. José não sabia disso na hora, né? Ele provavelmente chegou lá e falou, que interessante, galera, deixa eu te contar uma coisa. Não sei se foi de uma forma arrogante ou não, a Bíblia não fala. Mas de acordo com o ódio e inveja que já estava no coração por erro do pai, eles receberam esse sonho como uma grande ofensa. Pode ser que o José, sim, chegou com um pouco de arrogância e orgulho e contou. Pode ser que não, pode ser que ele chegou lá interessado, contando, estavam lá almoçando, alguma coisa assim, e ele contou algo interessante que aconteceu com ele, não sei. Mas você vê que como já existia esse ódio, essa inveja, eles levam isso, eles pegam mal com isso. Versículo 9, depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Ele fala, tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua, e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou aos pais e aos irmãos, o pai o repreendeu. Ele disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Talvez se eu estivesse conversando com o José nessa época, depois que ele conta o primeiro sonho, eu talvez daria um conselho para ele. Cara, não conta. Não é necessário você contar tudo que você sente, ou tudo que talvez Deus revela para você. Sabe? Talvez tinha que ter usado um pouquinho mais de sabedoria. Menino de 17 anos. Né? Acaba faltando essa experiência. Vamos continuar. Os irmãos, versículo 12, os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém.
E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelo campo e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Espera aqui, sério? Matar o seu irmão? Por quê? O que ele fez? A não ser de contar dois sonhos para eles. Isso merece a morte? Não, claro que não. O que ele fez pessoalmente para machucar tanto os seus irmãos, até o ponto que eles queriam matar o seu próprio irmão mais novo? Não era o que ele fez. É importante que nós entendamos isso. Eles chegaram a esse ponto por causa do que aconteceu na vida dele, sem ele controlar. Ou seja, a inveja e o ódio não foi causado por ele. E nós vamos finalizar essa mensagem com esse último pensamento. De momentos em nossas vidas que as coisas acontecem que nós não causamos. Coisas além do nosso controle. Versículo 19: lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem, que era o irmão mais velho, ouviu isso, tentou livrá-los das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Posso parar aqui rapidamente e te dar um exemplo de uma pessoa que não é íntegra? Rubem. Ele sabia o que era certo. Ele era o irmão mais velho. Ele podia ter falado: galera, não vai acontecer isso. Vocês não vão matar ele. Vocês não vão fazer nada, na verdade. Eu vou pegar o meu irmão, eu levo ele de volta para o pai. Mas não. Mesmo sabendo a verdade, o que era certo fazer, ele teme o que os irmãos iam pensar. Então, por medo de tentar se proteger, ele fala: não vamos matar, mas joga ele num poço. Que isso? Então você vê aquele jeitinho de não fazer totalmente o que é certo, mas tentar desviar um pouco daquilo. Isso é uma pessoa que não é íntegro. Sabe a verdade, sabe o que é certo fazer, mas por medo de consequências, ele volta atrás das suas convicções, dos seus princípios. Versículo 23: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, e agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio, sem águas. Se coloca nessa situação. Às vezes a gente lê uma história assim e passa para o outro versículo sem parar para pensar. Imagina isso acontecer com você. Algumas horas antes você estava bem, feliz, tranquilo. E de um momento para o outro, por algo que você não fez ou estava fora do seu controle, de repente você se encontra literalmente no fundo do poço. Eu quero dar um pouquinho uma visão um pouquinho maior desse acontecimento. Em Gênesis 42, 21, vai estar no telão. Muito mais para frente dessa história, os próprios irmãos recontam o que eles fizeram. E olha só, eles se prontificaram a fazer isso. E disseram uns aos outros: olha aqui, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Sabe que fala em versículo 25, no começo, que depois que eles jogaram ele no poço, eles foram para comer alguma coisa. Enquanto o irmão
está angustiado, chorando, implorando. Isso mostra que o José pensou que de verdade ele ia morrer. Ele não sabia que ele ia sair daquele poço. Para ele era o final das contas, o final da vida dele. Por algo que ele nem criou, nem causou. Uma grande injustiça. Você já se encontrou um dia, uma vez, no fundo do poço? Na sua vida? Assim, e claro que algumas pessoas se encontram no fundo do poço por besteira e erros que cometem na sua vida. Mas às vezes, acontecem coisas que são fora do nosso controle, apenas acontecem. Coisas que são além do nosso controle, injustiças que acontecem conosco. Realmente, essa vida não é justa, não é perfeita, é difícil. Talvez você está passando por uma dificuldade neste momento na sua vida, que não necessariamente foi você que causou. Talvez uma outra pessoa causou na sua vida. Talvez alguns aqui mesmo estão sofrendo com isso. Talvez você sofre por uma trauma que aconteceu com você quando você era mais novo. Criança, uma tragédia, quando você era criança, você sofreu uma tragédia ou um acidente. Talvez é algo do seu passado, talvez alguém fez alguma coisa contra você. Ou falou algo para te machucar emocionalmente, ou até fez algo para te machucar fisicamente. Talvez você foi enganado, manipulado, e agora está encarando esse prejuízo por causa dessas coisas. Pode ser no seu trabalho, pode ser financeiramente, emocionalmente. Talvez foi um acidente, uma doença, que trouxe grande dor e sofrimento para você. Pode ser que você perdeu alguém importante na sua vida. Pode ser que você foi maltratado pelo seu cônjuge, traído pelo seu cônjuge. Talvez você é um irmão que foi maltratado pelos outros irmãos, como nós vemos nessa história. Talvez foi a forma como o seu pai criou você, ou seus pais, ou a falta de um pai ou mãe, como o Anderson estava falando aqui hoje, que fez com que você sofreu nessa vida. Pode ser outras dificuldades que nós encontramos no nosso trabalho com pessoas que fofocam e difamam e mentem sobre nós, a nossa pessoa. E eu sei que essas coisas muitas vezes acabam deixando sequelas que nos afetam para o resto da nossa vida. E a maior tentação quando isso acontece, quando você está no fundo do poço, quando você está sofrendo por coisas aleatórias ou pela a culpa de uma outra pessoa, é você falar: olha, vou abandonar os meus princípios. Eu vou abandonar as minhas convicções. E você agir contra a integridade. Muitas pessoas usam esses acontecimentos como desculpas na sua vida, para fazer o errado, para retribuir o mal por mal, para tomar vingança, para parar de continuar prosseguindo em frente na sua vida espiritual. Sempre fica apontando para aquela coisa que aconteceu na sua vida que não era sua culpa. E por isso que você não pode fazer isso ou aquilo, por isso que você não pode seguir a Deus, é por isso que você continua murmurando e reclamando dia após dia. E mente, e rouba, e engana, e manipula, você dá aquele jeitinho para tentar escapar do sofrimento e a dor. Você fala: olha, não tinha nada a ver comigo, não foi a minha culpa, então quer saber? Eu vou resolver isso, mas eu vou resolver da forma que eu quero resolver. Eu não quero esperar em Deus para me tirar dessa situação. Eles me machucaram, eu vou machucar de volta. Esquece a integridade. E tentam se justificar e usar esses acontecimentos como uma amuleta na sua vida toda. Então, sempre que tiver um problema, a desculpa sempre é: olha, meus irmãos me jogaram num poço um dia, e eu não fiz nada para merecer aquilo. E usa isso para justificar uma vida que não é reta, uma vida de mentira e engano. Não foi minha culpa, certo? Não foi minha culpa, eu não vou sair no prejuízo essa vez. Mas uma coisa interessante, enquanto nós terminamos, é que quando você lê a história de José, você não vê ele em nenhum momento murmurando ou reclamando, ou culpando a Deus, ou xingando a Deus. Em nenhum momento. É incrível, incrível mesmo. É algo que deve nos inspirar.
ver essa história e saber que este homem, ele saiu do poço e no final das contas ele vence. E Deus usa ele para preservar uma nação inteira que existe até hoje, milhares de anos atrás. Ele permaneceu correto, justo, reto, honesto, confiando de que enquanto ele anda com integridade, Deus vai cuidar do resto. Você acredita nisso? Que se você continuar íntegro, independente daquilo que acontece na sua vida, que Deus vai cuidar de você? Ele vai retirar você do poço, Ele vai tomar a vingança, Ele vai punir e castigar quem precisa ser punido ou castigado. Mas isso é enquanto você continua sendo íntegro, acreditando que no final das contas algo vai dar certo. Eu quero já te falar agora, deu certo para José. Deu certo. No final das contas, demorou 22 anos de sofrimento e dor, mas deu certo. E as bênçãos que ele recebeu foram muito maior do que os sofrimentos que ele sentiu, ou pelo qual ele passou injustamente na sua vida. E em conclusão, eu quero tirar o seu foco um pouco dessa pessoa de José, que era um grande exemplo de um homem íntegro, colocar a sua atenção na pessoa que andou perfeitamente com integridade, Jesus, que veio e viveu fisicamente, literalmente nessa terra, e durante 33 anos passou por todas as provações que eu e você temos passado, dor, sofrimento. A palavra de Deus fala que em nenhum momento ele pecou, ou seja, tudo o que aconteceu com ele foi injusto, ele não merecia nada disso. E na verdade ele passou pelo sofrimento da cruz por causa de nós, por causa dos nossos pecados, os pecados que nós temos cometidos. Ele andou com integridade até aquela cruz, e ele sofreu por eu e por você, para que você possa ser perdoado de toda a sua falta e a minha falta de integridade, de todos os nossos pecados e a nossa condenação, para que nós possamos ser perdoados e aprender através do exemplo dele e pelo Espírito e o poder e a graça dele a viver verdadeiramente como pessoas íntegras neste mundo, para que possamos ser usados por ele, vivendo como ele, para fazer uma diferença neste mundo, para que ele possa trabalhar em nós e através de nós. Eu quero ler mais um versículo e eu vou encerrar, em Tiago 1, 2-4. Para vocês que estão passando por dificuldades, não sabe exatamente como lidar com isso, olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Os seus sofrimentos e as suas dores, neste momento, se você perseverar e manter obediente à palavra de Deus acima de tudo, aquilo vai criar em você uma integridade muito maior, e que você não vai faltar nada espiritualmente falando. Você se tornará um discípulo maduro e verdadeiro de Cristo. Mas tudo isso começa com arrependimento dos seus pecados e entrar numa aliança com Jesus Cristo, em que você pede para Ele entrar na sua vida, te salvar e te transformar. Você faz um compromisso na sua vida de andar com integridade, seguindo Ele todos os dias da sua vida, até você morrer ou até que Cristo volte. Se você nunca tomou essa decisão, quero encorajar você a fazer isso. É entre você e Deus. Fala com Ele, se arrepende dos seus pecados, se compromete a seguir a Ele para o resto da sua vida, e você será salvo dos seus pecados e dado uma nova vida, uma vida que te leva até a eternidade com Ele. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida de cada um aqui. Eu sei que muitas vezes eu
tenho errado no meu caminho, no meu andar, no meu agir, no meu falar, que eu não tenho agido com integridade em todos os momentos. Eu sei que muitas vezes o medo de consequências de outras pessoas, daquilo que as pessoas pensam ou vão fazer, acaba fazendo com que nós abandonamos os nossos os princípios, as doutrinas de Cristo. Senhor, nos ajuda a entender o que é ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, para que possamos, Senhor, te agradar todos os dias, em todos os momentos, e ser um grande exemplo, como José é para nós, para que possamos ser um grande exemplo para os nossos filhos e as pessoas neste mundo, e que através da nossa integridade, o Senhor possa agir poderosamente, fazer com que nós impactamos as nossas famílias e as pessoas com que nós convivemos dia após dia. Te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos levantar, cantar mais uma canção. Você pode continuar aquela oração que você estava fazendo agora, você pode cantar, agradecer a Ele. Fica à vontade neste momento.